Oi, bem-vindo! Eu sou a professora Fabiane e hoje continuaremos os estudos das sociedades empresárias, conhecendo a sociedade em conta de participação. Vamos lá? A sociedade em conta de participação, conhecida pela sigla SCP, é um tipo societário despersonificado. Isso significa dizer que a SCP não tem personalidade jurídica. Mas por que não tem? Porque o legislador impôs essa condição. O conceito jurídico de uma SCP é que ela é uma sociedade sui generis, regular, não personificada, de captação de recursos financeiros e investimentos com parceria provisória e não sujeita ao registro de empresas. Ou seja, ela é um contrato associativo não sujeito a registro, onde figuram como partes o empreendedor, chamado de sócio ostensivo, que necessariamente precisa ser empresário ou sociedade empresária, e o investidor, que é o sócio participante, que pode ser pessoa natural ou jurídica. Por exemplo, João e Maria são sócios de uma sociedade limitada, constituindo-se como uma empresa regular. Pedro pretende investir alguns dos seus bens na atividade de João e de Maria, podendo ser bens móveis, imóveis ou dinheiro. Para tanto, depois de longas conversas, resolvem fazer uma sociedade em conta de participação para finalizar esse investimento. Resolveram, portanto, realizar um contrato de participação ou de parceria provisória. Esse tipo de participação é muito utilizada para investimentos em startups, ok? Ou também em corporações imobiliárias, realmente muito comum nos dias de hoje. Neste modelo de sociedade, temos a dualidade dos participantes, de um lado o sócio ostensivo e de outro lado o sócio participante. Note que na SCP o sócio ostensivo precisa ser necessariamente empresário individual ou sociedade empresária e já o sócio participante pode ser pessoa natural ou qualquer tipo de pessoa jurídica. O registro do contrato de investimento, ou seja, o registro da SCP, é facultativo, podendo ser feito tanto na Junta Comercial do Estado quanto no Registro Civil de Pessoa Jurídica. Mas mesmo que as partes façam questão de efetuar o registro, a SCP nunca nascerá como pessoa jurídica e, portanto, não vai adquirir personalidade jurídica. Por esse motivo, será classificada como uma sociedade empresária despersonificada, não terá autonomia patrimonial, não terá nome empresarial, nem que seja por firma social ou denominação social. Assim, em caso de ter havido o registro do contrato da SCP, esse contrato terá eficácia apenas interpartes, apenas entre o sócio ostensivo e participante. Não afetará direitos e interesses de terceiros, conforme previsto no artigo 993 do Código Civil. A criação de uma SCP não tem qualquer formalidade, pode inclusive ser verbal. Como sua constituição é não solene, se admite qualquer meio de prova de sua existência. Pode ser prova testemunhal, documental, eletrônica, pública, particular, confissão, perícia, presunção, documento físico contábil, cartas, e-mails, livros empresariais, certidões extraídas de protocolos e todos aqueles outros admitidos no direito. Quanto ao seu objeto e prazo, a SCP é geralmente constituída por prazo limitado para a exploração de um determinado projeto. Após cumprido o objetivo, a sociedade se desfaz. A legislação aplicável é a prevista no Código Civil nos artigos 991 a 996, específica para a SCP, e, de forma subsidiária, se aplicam os artigos 997 a 1038 da sociedade simples naquilo que lhe for compatível. Vamos falar sobre as atribuições de cada um dos sócios, começando pelo sócio participante. Ele é o investidor. Ele tem sua participação restrita à entrega de capital para ser utilizado no projeto do sócio ostensivo.
Ao final, ele tem direito de reembolso do valor entregue ao sócio ostensivo acrescido de remuneração, que é a parcela de lucro pelos resultados do empreendimento, conforme percentuais ou critérios estabelecidos entre eles no contrato da SCP. Ainda, o sócio participante não assume obrigações perante terceiros, nem arca com riscos. Isso significa que os terceiros só poderão agir contra o sócio ostensivo que foi com quem eles realizaram o negócio. Assim, o sócio participante não pode ser demandado judicial ou extrajudicialmente a respeito dos negócios do sócio ostensivo que ele financia. Por isso que o sócio participante ainda é chamado de investidor oculto, pois não pode ser atingido mesmo que todos saibam da existência da SCP. Também, o artigo 993, parágrafo único do Código Civil, menciona que o sócio participante ele é fiscalizador da gestão dos negócios pelo sócio ostensivo, podendo inclusive exigir prestação de contas conforme procedimentos do Código de Processo Civil. Entretanto, se o sócio participante interferir na negociação, assumindo ou garantindo obrigações, tomar parte nas decisões da empresa, ele terá a mesma responsabilidade que o sócio ostensivo. Quanto ao sócio ostensivo, ele é o empreendedor. Ele é o empresário, pessoa física ou jurídica, que vai entrar com seu capital e a sua própria atividade. Praticará os atos necessários para efetivar os negócios com terceiros usando a sua firma e o seu CNPJ e irá assumir as obrigações e os riscos do negócio. Esse é o expresso entendimento do artigo 991, que menciona que a atividade é exercida unicamente pelo sócio ostensivo em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Também, o artigo 995 do Código Civil deixa claro que, apesar da gestão ser exclusiva do sócio ostensivo, a entrada de um novo sócio precisa do consentimento do sócio participante. Para alterar essa regra, só o contrato da SCP precisará trazer expressamente o contrário. Isto acontece porque a SCP é uma sociedade contratual que tem como elemento principal a affectio societatis. Com isso, o vínculo de confiança e credibilidade entre os sócios ostensivo e participante precisa ser respeitado. Caso o ostensivo queira realizar outro contrato de SCP com outro investidor, não tem problema, desde que exista consentimento expresso do sócio participante ou dos demais outros muitos sócios participantes. Isso porque o sócio ostensivo pode participar de uma infinidade de SCPs, cada uma com cláusulas específicas próprias. Ao ocorrer o término do empreendimento ou do objetivo social específico, ou ainda, em caso de insolvência do sócio ostensivo, a apuração dos valores de reembolso e lucros do sócio participante se fará por liquidação, nos moldes do procedimento de prestação de contas do Código de Processo Civil. Agora, quando se fala em tributação da SCP, a responsabilidade pelo recolhimento tributário, pela escrituração contábil, guarda e controle de livros, é do sócio ostensivo. Mas por que isso? Como a SCP é uma sociedade empresária sui generis, mesmo que não tenha personalidade jurídica, ela terá obrigatoriamente um CNPJ próprio para fins de controle fiscal. Assim, todas as atividades dela serão vinculadas ao CNPJ recebido, assim como qualquer outra empresa. Inclusive, então, a sua tributação. A SCP é devedora de PINs, COFINS, CSLL, declaração de imposto de renda. E este cuidado e recolhimento é de obrigação do sócio ostensivo. Inclusive, o regime tributário da SCP pode ser diferente do regime tributário que o sócio ostensivo usa para sua própria empresa, porque a tributação do sócio ostensivo não atrapalha a tributação da SCP. A escolha do regime de tributação é do sócio ostensivo.
Outra questão extremamente importante aqui é que empresas que contratam investimentos por SCP não podem fazer uso do regime especial de tributação do Simples Nacional. O sócio ostensivo com SCP vinculada não estão aptos a se enquadrarem como microempresas e empresas de pequeno porte. É comum ver muitas empresas pequenas ou startups precisando e procurando investidores, mas acabam recorrendo a empréstimos bancários, porque se contratarem uma SCP, se tiverem um sócio participante, não poderão utilizar o regime favorecido do Simples Nacional, porque participar da SCP é uma das hipóteses de desenquadramento da condição de ME e EPP. Por fim, apenas para visualizar o emaranhado de relações obrigacionais que surgem, acompanha comigo. Os sócios se reúnem e criam a pessoa jurídica por arquivamento do contrato social no registro competente. Dessa relação decorrem várias consequências que já estudamos na teoria da empresa. Dentre elas, surgimento de personalidade jurídica própria, autonomia patrimonial, titularidade negocial e processual, responsabilidade da PJ e dos sócios perante terceiros, conforme o tipo societário escolhido, relações trabalhistas, consumeristas, ambientais, administrativas, fiscais, civis, empresariais e aí por diante. No caso de precisar de investimentos extras, a PJ poderá realizar o contrato com o investidor do tipo SCP, tornando-se a PJ o sócio ostensivo responsável por aparecer perante terceiros para negociar, organizar a documentação, recolher tributos relacionados aos valores de investimentos da SCP, fazer a gestão diária do empreendimento, prestar as informações ao sócio participante, assumir a responsabilidade pelas situações geradas pela SCP, prestar contas. Enquanto isso, o sócio participante atuará como investidor e fiscalizador, não tendo a responsabilidade perante os terceiros que contratarem com a PJ. Ainda, ao tomar a decisão de realizar uma SCP, a PJ estará abrindo mão da possibilidade de se enquadrar como o ME ou EPP e ter benefício fiscal, processual, administrativo e linhas de créditos facilitadas. Na relação da PJ com credores, sejam trabalhadores, consumidores, instituições financeiras, fornecedores, prestadores de serviço, órgãos da administração pública, direta ou indireta, e assim por diante. A PJ e o terceiro mantêm-se credores e devedores recíprocos entre si, com todos os direitos e obrigações normais do dia a dia, conforme o tipo de relação jurídica entabulada entre as partes. Enfim, para se resolverem as situações que surgirem, será preciso analisar com precisão e verificar quem deve o que para quem e qual o limite de responsabilidade de cada uma das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas. O advogado deverá separar, camada por camada, para chegar no centro da questão, para poder prestar a assessoria e a consultoria correta. Por hoje é isso. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!